Conheçam Elizabeth. Ela nasceu no dia 1º de novembro de 1967. Ela era uma mulher de 45 anos que vivia em Idaho, Estados Unidos. Elizabeth foi descrita como uma mulher amável e bastante gentil também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Elizabeth era o tipo de pessoa que tirava a roupa do corpo para dar a alguém. Ela realmente notava todos ao seu redor, percebia quando alguém precisava de ajuda e sempre fazia isso de coração aberto. Ela tinha 3 filhos que já eram adultos e não moravam mais com ela. Durante muitos anos de sua vida, ela foi casada com o pai de seus filhos, porém, em determinado momento, eles acabaram se divorciando. Durante quase 20 anos de sua vida, ela trabalhou como professora, lecionava com carinho, amor. Quando andava pela rua, acabava encontrando seus alunos antigos e atuais. A cidade onde morava era muito pequena e então por isso eles viviam se esbarrando e a maioria das pessoas praticamente se conheciam. Em 2012, Elizabeth estava noiva de um homem chamado Wayne. Nas matérias, infelizmente, não diz quando eles se conheceram, como eles ficaram juntos, só diz que eles se amavam muito e que também viviam juntos na casa de Elizabeth. Ainda nessa época, ela também abriu as portas de sua casa para 2 primos, Brenda e para o filho dela, Michael, que tinha 26 anos. Parece que os dois estavam passando por um momento complicado, precisavam de um lugar para ficar e por isso ela concedeu sua casa como um lar temporário. No dia 7 de novembro de 2012, Elizabeth estava sozinha em casa, da parte da noite foi dormir e por volta de 9h30 a 10 da noite, sua prima chegou. Assim que entrou na casa, ela notou que algumas coisas estavam remexidas, começou a caminhar pelos cômodos, encontrou vestígios de sangue e por isso ficou muito preocupada. Ela então chamou por Elizabeth, ela não respondeu, a prima foi até seu quarto e ali infelizmente a encontrou sem vida. A partir daí, ela ligou para os policiais, informou o que estava acontecendo, pediu que eles fossem o mais rápido possível para lá, porque ela estava sozinha, e assim eles fizeram. Assim que chegaram ali, os investigadores realmente comprovaram que Elizabeth estava sem vida. Ela então foi enviada para análise, onde os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com um martelo e com uma faca, e que isso teria acontecido cerca de 29 ou 40 vezes. Eles então começaram a verificar a casa de Elizabeth para encontrar alguma evidência. Eles acharam pegadas, perceberam que algumas pegadas tinham tamanhos diferentes e por isso começaram a pensar que talvez 2 pessoas entraram na casa aquela noite. Eles ainda olharam as janelas, portas, perceberam que não havia sinais de entrada forçada, notaram também que o carro de Elizabeth não estava na garagem e por isso jogaram a placa dela no sistema para que ele fosse encontrado. Algumas horas depois, eles conseguiram achar o carro de Elizabeth a alguns metros da delegacia, foram até lá, vasculharam o carro, encontraram vestígios de sangue tanto no banco do motorista quanto no banco do passageiro e também acharam roupas com os mesmos vestígios. Elas então foram enviadas para um laboratório. Quando o resultado saiu, se comprovou que naquelas roupas tinha o DNA de Elizabeth e por isso os investigadores perceberam que aquelas 2 pessoas usaram o carro dela para poder fugir do local. Eles então começaram a desconfiar de pessoas próximas a ela, perceberam que talvez a pessoa que entrou na casa conhecia Elizabeth, porque o ataque foi muito intenso e parecia que a pessoa tinha uma certa fúria com ela. Eles então conversaram com a prima de Elizabeth, que foi a pessoa que a encontrou. Ela então explicou o que fez naquele dia. Eles logo perceberam que aquela mulher não estava envolvida nesse caso e por isso logo a descartaram como suspeita. Eles também perguntaram sobre o filho dela que estava morando naquela casa. Ela disse que no dia anterior tinha o deixado em uma biblioteca, se despediu dele, mas que não sabia nada sobre seu filho, porque às vezes ele demorava para voltar para casa. Os policiais então começaram a desconfiar muito do noivo de Elizabeth. Eles perguntaram àquela mulher
mulher onde ele estava. Ela explicou que o Wayne era caminhoneiro, que algumas vezes ele precisava viajar para outras cidades ou estados e que ele não estava em casa. Com isso, os policiais começaram a desconfiar muito do noivo de Elizabeth. Eles perguntaram à prima daquela mulher onde ele estava. Ela explicou que ele era caminhoneiro, que algumas vezes o Wayne viajava para outras cidades ou estados e que ele não estava em casa. Os investigadores, então, acharam muito suspeito o noivo de Elizabeth não estar em casa justamente naquele dia. Começaram a procurar por ele, o rastrearam através de chamadas telefônicas e através desses registros telefônicos ele foi descartado como suspeito porque se comprovou que ele estava em outro estado no horário em que tudo aconteceu. Apesar disso, os policiais interrogaram Wayne, ele voltou para casa, ajudou a polícia a verificar se alguma coisa tinha sido levada, se algo tinha sumido de sua casa, e então revelou que sim, que algumas moedas raras que pertenciam a ele não estavam mais lá, que alguns aparelhos eletrônicos também tinham sido roubados e que seu cartão de crédito também não estava na casa. Devido a isso, os investigadores entraram em contato com a agência bancária. Eles perguntaram se aquele cartão tinha sido usado naquele dia e então eles disseram que sim. Os policiais então pediram as imagens de segurança da agência bancária, eles pediram um tempo e enquanto tudo isso acontecia, os investigadores decidiram verificar toda a área que ficava perto da agência bancária. Eles notaram que tinha uma loja em frente a essa agência, viram uma caçamba de lixo, decidiram olhar essa caçamba de lixo e ao abrir eles encontraram outras roupas com vestígios de sangue. Eles então levaram essas roupas para um laboratório, se comprovou que sim, também havia o DNA de Elizabeth ali e assim eles comprovaram que realmente 2 pessoas entraram naquela casa aquela noite. Após algum tempo, eles receberam as imagens que a agência enviou. Quando verificaram essas imagens de segurança do caixa eletrônico, eles observaram uma mulher retirando dinheiro. Ficaram confusos porque o tamanho das pegadas que eles encontraram na casa não pareciam ser de uma mulher e por isso entraram em contato novamente com a agência bancária e perguntaram se eles tinham enviado as imagens corretas. Quando a agência verificou, eles pediram desculpas, disseram que tinham enviado as imagens erradas e então enviaram as imagens corretas. Quando os investigadores olharam essas imagens, eles observaram 2 homens retirando dinheiro da conta de Wayne. Eles então chamaram o noivo de Elizabeth à delegacia, pediram para ele olhar aqueles homens e quando ele olhou o primeiro, não o reconheceu. Os policiais então mostraram a foto do segundo e quando Wayne olhou para a foto daquele homem, ele disse que era Michael, o primo de Elizabeth. Enquanto estava falando com os policiais, ele contou que Michael e sua mãe foram morar na casa de sua noiva porque Michael estava com problemas com drogas, parece que ele era viciado e aparentemente estava tentando largar o vício. Como eles não tinham onde ficar, Elizabeth decidiu abrigá-los em sua casa, ajudou Michael, o protegeu, enfim, fez todo o possível para poder cuidar de seu primo. Eles então começaram as buscas tanto por Michael quanto por aquele outro homem. Enquanto estavam investigando, os investigadores descobriram que antes de morar na casa de Elizabeth, Michael morou na casa de outra pessoa e por isso foi até a casa desse homem para conversar com ele. Ao mostrar as fotos, aquele homem disse que conhecia o segundo homem que estava na imagem, disse que ele se chamava Jonathan e sabia quem ele era porque quando Michael foi morar em sua casa, aquele homem o visitava com frequência. Ele ainda disse que mandou Michael ir embora de sua casa porque ele estava usando drogas escondido lá, ele não gostou de saber disso e por isso mandou aquele homem ir embora. Os policiais então continuaram as buscas por ele, alguns dias se passaram e então no dia 9 de novembro eles receberam uma ligação do próprio Michael. Naquela ligação ele dizia que precisava de ajuda e pediu para os policiais irem até um estabelecimento que era uma loja de conveniência. O que acontece é que naquela tarde o filho mais novo de Elizabeth estava dirigindo
quando ele viu Michael caminhando pela rua. Ele então parou o carro, começou a correr atrás dele e então Michael entrou nessa loja de conveniência pedindo ajuda, pediu o telefone para ligar para a polícia e falou para as pessoas ajudarem ele para não deixar aquele homem entrar. Michael então falou para os policiais onde estava. Quando os investigadores chegaram, eles encontraram algumas pessoas segurando o filho de Elizabeth na parte de fora, encontraram outras pessoas protegendo Michael dentro daquela loja, até porque eles não sabiam o que estava acontecendo, e então, ao entrar, os policiais o prenderam e o levaram para a delegacia. Assim que chegou ali, não demorou muito e Michael contou onde Jonathan estava. Os policiais então foram até esse local, o prenderam e ele também foi levado à delegacia. Assim que os dois homens foram interrogados, eles deram algumas versões diferentes, porém eles chegaram a um consenso e disseram que sim, eles entraram na casa de Elizabeth para roubar porque eles queriam comprar drogas. De acordo com eles, assim que eles entraram naquela casa, Elizabeth estava dormindo. Michael pensou que ela não iria acordar, então começou a pegar algumas coisas. Alguns minutos depois, Elizabeth acordou, encontrou aqueles dois homens em sua casa e por isso rapidamente eles decidiram que o melhor seria tirar a vida dela. Após cometer o ato, eles foram até a cozinha, se lavaram, depois disso pegaram as chaves do carro dela, dirigiram para um local afastado, trocaram de roupa e então foram embora. Depois disso, eles tiraram dinheiro no caixa eletrônico, compraram as drogas e ficaram escondidos porque estavam com medo que a polícia os encontrasse. A partir daí, aqueles dois homens foram presos, ficaram aguardando pelo julgamento que aconteceu em março de 2014 e ali os advogados de defesa colocaram toda a culpa do crime devido à infância conturbada que aqueles homens tiveram. Além dele, a mãe de Michael testemunhou. Ela disse que seu filho se envolveu com drogas ainda na adolescência, que ela sempre fez o possível para ajudá-lo, mas nunca conseguiu. Além dela, os filhos, amigos e outros familiares de Elizabeth também testemunharam no tribunal. Eles disseram que ela realmente era uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas, que quando estava trabalhando no colégio percebia que algum de seus alunos não tinha material, ela ia lá, comprava. Quando percebia que eles estavam precisando de comida, que estavam com fome, ela comprava comida, ajudava. E fazia isso porque realmente era uma pessoa muito boa. Ela colocou o Michael e a mãe dele na casa dela porque ela realmente gostava de ajudar as pessoas. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Michael e Jonathan foram considerados culpados e receberam 45 anos de prisão com possibilidade de condicional em 2057. Em uma entrevista que deu posteriormente, o filho mais velho de Elizabeth disse que sua mãe nunca lhe contou que tinha aberto as portas de sua casa para Michael. Ele falou que ela não falou porque sabia que o filho iria reclamar, que não iria permitir, pois, de acordo com ele, algum tempo antes, ele forneceu sua casa para Michael, deixou ele morando ali por um tempo, só que no tempo que ele estava naquela casa, ele o roubou e também fez que ele perdesse seu emprego. Ele disse que perder sua mãe foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu em sua vida, que ele sentia muita saudade dela, mas que a coisa mais difícil era que Elizabeth nunca conheceu seu neto. O que acontece é que 10 meses após ela falecer, seu neto nasceu. Infelizmente, eles nunca se conheceram. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem sempre no canal para ver se tem vídeo novo. Clica na aba vídeos, assiste os vídeos que você ainda não assistiu. Se você já assistiu, veja eles de novo, porque isso me ajuda demais. Por favor, não se esqueça do comentário e do like, porque assim a plataforma entende que vocês acham o meu conteúdo relevante e sempre vão receber os vídeos e outras pessoas também irão receber, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, muito obrigada por todo o carinho sempre,
por toda a compreensão de vocês, que Deus sempre os abençoe, os guarde, os proteja de todo o mal e de toda pessoa que quer fazer o mal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.